A paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo da nossa aula e desta feita a nossa aula está sendo o segundo vídeo, nós só teremos talvez mais um vídeo, porque essa apostila é bem menos espessa da nossa aula de missões urbanas. Vamos começar com a oração para que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre as nossas vidas. Te louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus. Estamos mais uma vez aqui para entrarmos na Tua presença, para falarmos coisas concernentes ao Teu reino, à Tua vontade. Nos orienta, nos dá a Tua graça pelo poder do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Ok, meus amigos? Nós vamos para a segunda aula sobre missiologia, né? Sobre missões urbanas. E o computador está aqui do lado e eu queria falar, nós falamos semana passada, na última aula, nós falamos uma diferença entre, presta bastante atenção, nós falamos aqui, ó, que a igreja precisa, ó, ser igreja, ok? Não foi isso que nós comentamos semana passada? A diferença de ser igreja, em ser a igreja na cidade, eu vou limpar aqui, nós fazemos um pouco diferente, ok? Ó, diferença, ó, diferença. A diferença, certo? Entre, olha qual é a diferença que eu quero fazer aqui, ó, que nós vamos fazer, ó. Qual é a diferença que nós vamos fazer? Entre, presta bastante atenção. Ser igreja. Igreja. Entre ser a igreja, presta bastante atenção. Entre ser a igreja da cidade. Ser igreja, vamos lá? Ó, ser igreja da cidade. Cidade. E ser igreja na cidade. Cidade. Eu vou baixar um pouco aqui para nós comentarmos um pouco, bem rápido. Então, da cidade e na cidade. Ok? Vamos lá? A diferença que nós vamos ver agora é a diferença, o que é ser, a diferença entre ser igreja da cidade e na cidade. Eu anotei aqui. Ser a igreja da cidade, nosso conceito é da igreja na cidade. Hoje percebe-se a necessidade de sermos a igreja da cidade, com visão, compreensão, desafios urbanos e responder à questão básica em que vive a cidade. Vamos lá. Então, o que é ser uma igreja da cidade? O que é ser uma igreja da cidade? Uma igreja da cidade, ó, o segredo está aqui, ó, que todas as duas estão na cidade. O segredo está entre ser a igreja da cidade. Quando nós somos uma igreja da cidade, nós conseguimos compreender a cidade. Conseguimos compreender a cidade. Vamos lá. Como é uma igreja que compreende a sua cidade? Uma igreja que compreende a sua cidade é uma igreja que ela conhece a sua cidade, ela conhece o seu bairro, ela conhece a sua localidade. A pergunta hoje crucial é, a sua igreja, você como aluno de missiologia, você conhece a sua cidade? Porque se você não conhece a sua cidade, você não pode fazer missões urbanas. Porque, como eu disse na outra aula, o que é missões? Missões é a igreja chegando aonde não tem, aonde o evangelho não chegou. O evangelho não chegou em alguns países fechados, em algumas cidades fechadas, mas o evangelho também não pode ter chegado no seu vizinho, em alguma rua do seu bairro, basta você compreender. Então, o que é uma igreja de missões urbana? O que é missões urbana? É ser igreja. Qual é a diferença? Ser a igreja da cidade para ser a igreja na cidade. Ser igreja da cidade é compreender a cidade. Você compreende a sua cidade? Se você compreende a sua cidade, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o índice de analfabetismo da sua cidade? Qual é o índice de alcoolismo da sua cidade? Qual é o índice de desemprego da sua cidade? Qual é o índice de mães solteiras da sua cidade? Qual é o índice de viciado em drogas ilícitas e viciado em drogas lícitas? Qual é o índice de divórcio da sua cidade? Qual é o índice de desempregado da sua cidade? Qual é a média
que acontece na sua cidade da criminalista, de morte, de homicídio, de mortes encomendadas, de mortes praticadas por pessoas sem encomendas por si próprio, com intuito pessoal, e as outras encomendadas por outros, aqueles que mataram as pessoas, não têm intuito pessoal, mas sim uma encomenda. Qual é a sua compreensão da sua cidade? O que você compreende da sua cidade? O que é a sua cidade? A sua cidade hoje precisa de evangelismo? A sua cidade hoje, ela precisa de uma ação social? A sua cidade hoje precisa, do que a sua cidade precisa? Do que a sua necessidade, qual é a necessidade da sua cidade no contexto cristão, no contexto igreja? Então, a igreja, ela só é da cidade, ela só é a igreja da cidade quando ela compreende a cidade, beleza? O segundo ponto que nós vamos ver é, de uma maneira bem rápida, a igreja, presta atenção, presta atenção, a igreja na cidade, a igreja na cidade é aquela igreja que não, a igreja da cidade é aquela igreja que não, vamos lá, para nós entendermos bem isso aqui hoje nós vamos procurar ser um pouco mais rápido. A igreja na cidade é a igreja que não compreende, a sua cidade. Ela não compreende sua cidade. Essa igreja aqui, a igreja da cidade, compreende. A igreja que é na cidade, ela não compreende a sua cidade. Como eu posso dizer o que é uma igreja que não compreende a sua cidade? É uma igreja que ela não sabe dizer o índice de analfabetismo, ela não sabe dizer o índice de homicídio, o índice de suicídio, ela não sabe dizer o que é preciso na cidade dela, se é um ato maior de evangelismo, se é um ato de evangelismo pessoal, se é mais cultos em praças públicas, se ela, ao invés de fazer tanto evangelismo pessoal, ao invés de fazer tanto ar livre público, se não é melhor ela trabalhar dentro de colégios, de escola, se não é melhor ela trabalhar dentro de hospitais, se não é melhor ela trabalhar dentro de locais mais determinados. Então, uma igreja na cidade, o que é uma igreja na cidade? É uma igreja que está na cidade, mas não pertence à cidade. É uma igreja que não conhece a sua cidade. É uma igreja que não conhece as necessidades da sua cidade. Beleza? Então, vale a pena entender isso aqui. A igreja da cidade é a que compreende a cidade. A igreja na cidade é aquela igreja que não compreende a cidade. O que acontece aqui? A igreja da cidade, olha só, a igreja da, beleza? A igreja da cidade, ela tem algumas características. A igreja da cidade, ela tem algumas características, certo? A igreja da cidade, ela tem algumas características. A primeira característica da cidade que ela tem, a igreja da cidade, a primeira característica que ela tem, ela é uma igreja, presta bastante atenção, é uma igreja visionária. A igreja da cidade é uma igreja visionária, por quê? Porque ela consegue enxergar o que ninguém enxergou. A igreja da cidade é uma igreja que enxerga o que ninguém enxergou. Então, por que ela enxerga? Porque ela é uma igreja visionária. Ela vê o que ninguém vê. Uma igreja da cidade é uma igreja preocupada. Uma igreja da cidade é uma igreja que ela busca meios. Uma igreja da cidade é uma igreja que não discrimina. É uma igreja que não discrimina. Uma igreja da cidade é uma igreja que não se preocupa em pregar, que não se preocupa em anunciar costumes. Porque costume é diferente de doutrina. Então vamos lá. O que é uma igreja da cidade? Característica de uma igreja da cidade. Uma igreja visionária. O que é uma igreja visionária? Uma igreja que vê o que ninguém vê.
uma igreja que compreende o que ninguém compreende, uma igreja que entende o que ninguém entende. Então, o que é a característica de uma igreja visionária? É uma igreja que vê além, é uma igreja que ela vê hoje, mas o que ela faz hoje não é para se resumir hoje. Uma igreja visionária é uma igreja que não se preocupa, a igreja visionária, eu vou colocar aqui, ó, bem rápido, uma igreja visionária é uma igreja que ela tem a convicção que ela não se resume a cultos. Beleza? Uma igreja visionária não se resume a cultos. Uma igreja visionária, ela entende que os seus cultos são frutos de uma visão missionária. Ok? Vamos lá. Uma igreja missionária, visionária, uma igreja visionária é uma igreja. O que é uma igreja da cidade? A primeira característica, visionária. O que é uma igreja visionária? Ela não é uma igreja que se preocupa apenas com cultos. Ela não se preocupa apenas com seus cultos. Uma igreja visionária, ela não se preocupa apenas em preparar cultos. Uma igreja visionária, ela se preocupa em visão missionária, porque ela entende que a sua visão missionária vai lhe trazer cultos. Por quê? O que é uma igreja na cidade? É uma igreja que não tem visão missionária, que ela se preocupa apenas com os seus cultos, achando que os seus cultos vão transformar em visão missionária. Os nossos cultos não se transformam em visão missionárias. Exemplo, você quer ver um exemplo de igreja na cidade? A igreja que não conhece as necessidades da sua igreja, a necessidade da sua cidade, do seu bairro, quer ver culto de missões. Você entra numa igreja, você vai ver no culto de missões, bandeira do Brasil, bandeira do Israel, bandeira da Coreia do Norte, uma bandeira dos países do continente africano. Você vai ver um monte de bandeira, uma igreja enfeitada de bandeira. Você vai ver uma igreja toda cheia de bandeira. E você sabia que pela missiologia, pelo sistema missionário, você só pode usar bandeira na sua igreja, aonde a sua igreja chegou? Você sabia que se você, no culto missionário, presta atenção, no culto missionário, quando você chegar numa igreja, vamos botar aqui, ó, quando você chegar na igreja tiver bandeira, quando você chegar na igreja, se tiver as seguintes bandeiras, vamos botar lá, ó, presta atenção, de Israel, de alguns países da África, e assim se vai. Quando você chegar aqui, você vê essas bandeiras, você, como um bom missionário, você, como um bom missiólogo, você vai entender que essa igreja foi Israel, foi em alguns países da África, no estado em que ela estiver, bandeira já ela foi. Então, uma igreja na cidade é uma igreja que não se preocupa com a cidade, mas em seus cultos missionários, ela se preocupa em colocar bandeiras. Um monte de bandeira, Coreia do Norte, ela vai pesquisar lá em países fechados, em países que não aceitam o evangelho, e vai botar um monte de bandeira, vai falar, vamos orar por esses países, vamos fazer isso, mas ela não entende que ela só está fazendo isso, que ela é uma igreja da cidade. Ela está preocupada com outros países, sendo que ela não conhece nem a sua cidade. Então é uma igreja que não faz parte da cidade, ela apenas está na cidade. Então, quando você vê uma igreja cheia de bandeira, você entende como um missiólogo, você entende como alguém que é estudante de missiologia, você entende como alguém que está matriculado no curso de missiologia, que quando chegar numa igreja que tiver bandeiras de países, de estado, de município, de cidades lá, você pode ter a certeza que aquela igreja, ela já evangelizou em todos aqueles lugares. Se tiver a bandeira de Israel, alguém daquela igreja, representando aquela igreja, tem que ter ido de Israel. Porque se ninguém for Israel, no culto de missiologia que eu estou falando, não pode ter bandeira de Israel. Se ninguém foi na África, no culto de missiologia, não pode ter bandeira da África. O que significa a bandeira do culto de missiologia? Uma bandeira de um país, uma bandeira de um estado, uma bandeira de um município, de uma cidade, significa nós já alcançamos essa cidade, nós já alcançamos esse estado, nós já alcançamos esse país, nós já alcançamos essa nação. Então, quando você olha para um país, para uma igreja, um culto de missões, que você vê um monte de bandeira, você entende, essa igreja já alcançou todos esses países.
Então, quem é que pratica esse tipo de coisa? É a igreja na cidade. Porque ela vai fazer um curso de missões, um culto de missões. Tudo que ela pensa é que ela precisa botar um monte de bandeira, que ela nem sabe por que ela está botando aquela bandeira. Ela acha que está enfeitando, mas na maneira missiológica de se ver, na maneira missiológica de se entender, quando eu chegar em uma igreja, quando você chegar, a bandeira que tiver lá, automaticamente, obrigatoriamente, aquela igreja tem que ter atingido aqueles lugares, beleza? Então, se você tem curso, se você tem culto de missões na sua igreja, você não coloque um monte de bandeira aonde você não alcançou, aonde a sua igreja não alcançou, porque isso dentro do contexto missiológico seria uma falta de verdade. Você está dizendo que você foi a lugares que você ainda não chegou, que a sua igreja ainda não chegou, beleza? Vamos lá. Então o que é uma igreja na cidade? Uma igreja da cidade é uma igreja que não tem compreensão da sua cidade. O que é uma igreja da cidade? É uma igreja que compreende a cidade. Na igreja da cidade, é uma igreja visionária. O que é uma igreja visionária? É uma igreja que não se preocupa apenas com seus cultos. Ela não se preocupa com o seu interior. Ela não se preocupa com o que acontece dentro. Por exemplo, uma igreja da cidade, ela é visionária. Uma igreja visionária, ela entende que os seus cultos não são para cristãos. Os seus cultos não são para crentes. Os seus cultos não é para falar em línguas estranhas. O seu culto não é para ter profecias e revelações. Os seus cultos são cultos que estão visando almas. Os seus cultos, eles não estão pretendendo fazer culto para evangelizar. Os seus cultos são que eles evangelizaram dentro de uma visão missionária e o fruto desse evangelismo, que são pessoas, elas estão vindo para esse culto. Então, um culto de uma igreja da cidade, que é uma igreja visionária, cultos, eles não são planejados para cristãos. Exemplo, você faz um culto de missões na sua igreja. Quantos não cristãos tem lá dentro? Culto de missões em igrejas que estão fazendo, culto tal domingo é um culto missionário. Quantos não cristãos tem lá dentro? Quantos que ainda não reconheceram Cristo tem lá dentro? Qual foi o dia, ou quantas vezes foram evangelizados, qual foi a visão missionária para realizar esse culto de missões? Se não tem pessoas não cristãs lá dentro, se não teve uma visão missionária para que esse culto acontecesse intitulado culto missionário, não é um culto missionário, é um culto para crentes, adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor, porém não é um culto missionário. Um culto missionário, ele tem visão missionária. A visão missionária é alcançar pessoas, para que essas pessoas frequentem o culto, para que através disso reconheçam a Cristo como Salvador. Então, uma igreja missionária, uma igreja que ela é voltada a missões urbanas, ela é uma igreja visionária. O que é uma igreja visionária? É uma igreja que sai do seu interior. É uma igreja que rompe com as suas portas. O que é missões urbanas? É romper com as suas portas. É romper com aquilo que ela sempre disse, que vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a obra de Deus dentro da igreja. Missões urbanas é entender, presta bastante atenção aqui, que a obra, olha, presta atenção, a obra de Deus, presta atenção, a obra de Deus, ela não está dentro da igreja. Ela está fora da igreja. Vamos lá de novo. O que é uma igreja da cidade? É uma igreja que tem visão missionária para realizar os seus cultos. O que é uma igreja da cidade? É uma igreja com visão, que é uma igreja visionária, que ela tem visão missionária para realizar os seus cultos. O que é uma igreja na cidade? É uma igreja que não é visionária, que é a sua visão, os seus cultos, e ela acha que os seus cultos têm a capacidade de atrair pessoas. A igreja da cidade não. A igreja da cidade ela tem uma visão missionária, para que através da sua visão missionária, do seu evangelismo, do seu alcance missionário, ela realizará cultos para pessoas que
que foram alcançados pela sua visão missionária. Então, o que é uma igreja, o que é missões urbanas? O que é uma igreja missionária, praticante de missões urbanas? É uma igreja que entende que a obra de Deus não é dentro da igreja, a obra de Deus é do lado de fora da igreja. Cante, fale em línguas estranhas, profetize, tenha visão, revelação, receba a manifestação do poder de Deus, receba a manifestação da glória de Deus. Isso é bom, isso é muito bom, isso é muito importante, isso é necessário, muito necessário para nós, mas nada disso alegra os céus. Preste atenção, o que é uma igreja com visão missionária? O que é uma igreja da cidade? Uma igreja na cidade, os seus cultos são para crente, os seus cultos são para glorificar o nome de Deus, mas apenas no meio de crente. Uma igreja na cidade, quando ela realiza uma festa, tem 10 igrejas visitando ela, tem 10 igrejas dentro lá da igreja. Você vai ver uma igreja da cidade, na cidade, numa festividade, vai cantar 10 grupos diferentes de igrejas diferentes. Vai ter muito poder, vai ter muita glória. Quando terminar o culto, não tem uma alma se rendendo aos pés do Senhor. Na igreja da cidade, às vezes na sua festividade, não vai ter uma igreja de fora, não vai ter um grupo de fora cantando, mas depois da pregação, depois do anúncio do evangelho, a igreja da cidade, quando for feito o apelo, quando for feito o convite para se entregar ao Senhor, por ela ter feito a sua festividade, por ela ter feito o seu culto com a visão missionária, quando ela fizer o seu apelo, quando ela convocar, quando ela chamar para quem quer servir ao Senhor, vai ter vidas se entregando à mão do Senhor, beleza? Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque essa visão visionária, porque essa igreja da cidade é uma igreja visionária, e ela não foca nos cultos, ela foca no seu projeto missionário, na sua visão missionária para realizar os seus cultos através de pessoas que ela alcançou. Porque maravilhas, cura, dom de profecia, dom de língua, visão, revelação, todo tipo de maravilha que possa acontecer, os homens festejam. Os homens festejam quando eles falam em línguas estranhas. Os homens festejam quando são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Os homens festejam quando a igreja está cheia de outras igrejas e o poder de Deus está caindo. Mas Deus não festeja quando isso acontece. Deus só festeja quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Porque quando uma alma se rende aos pés do Senhor, há festa no céu. Porque o Senhor vai fazer festa, porque uma alma foi tirada lá do pecado. Porque uma alma foi resgatada, beleza? Hoje eu estou meio loucante, porque eu estou meio empolgado, eu estou correndo um pouco para nós ganharmos tempo, que já 22 minutos, beleza? Então, primeiro ponto da igreja da cidade, a igreja visionária. Segundo ponto, é uma igreja preocupada. Uma igreja da cidade, ela é preocupada porque ela conhece a sua cidade. Porque ela sabe o que acontece na sua cidade. Porque ela entende o que acontece na sua cidade. Ela é preocupada não com a vida dos outros. Uma igreja da cidade que tem uma visão missionária, porque assim a torna da cidade, ela não é preocupada se a pessoa está usando saia curta, se a pessoa está fazendo acontecendo. Ela não está preocupada com crentes. Ela está preocupada com pessoas que ainda não reconheceram a Cristo como Salvador. Uma igreja da cidade, ela é preocupada como ela vai atingir as almas que ainda não conhecem a Cristo. Como ela vai atingir pessoas que ainda não rendem a glória ao Senhor, que ainda não se entregaram ao Senhor. Aí, olha, ela é preocupada. Uma igreja da cidade, ela busca meios. Ela não busca meios simplesmente para construir megas templos, para dar extremos conforto aos templos. Ela busca meios de sanar, meios de resolver as suas preocupações. E as suas preocupações são visão missionárias. Uma igreja da cidade, ela não discrimina o alcoólatra, ela não discrimina o feiticeiro, ela não discrimina aquele que levantou a mão 10 vezes e não firmou. Uma igreja da cidade não é uma igreja que discrimina a pessoa. Uma igreja da cidade é uma igreja que não se preocupa com costumes. Sabe por quê? Porque quem transforma é Jesus. Por mais eloquente que eu seja, por mais eloquente que você seja, você não tem. Eu não tenho a capacidade de transformar vidas. Quem transforma é o Espírito Santo. Então, uma igreja missionária, uma igreja que trabalha com evangelismo urbano, evangelização urbana, missões urbanas, é uma igreja que não se preocupa com costumes, porque ela se preocupa com a doutrina. Com a doutrina que é a palavra de Deus. Beleza? Então, entenderam aqui? A diferença da igreja da cidade, a sua igreja da cidade é uma igreja na cidade. A igreja precisa ser da cidade.
A igreja da cidade é aquela que compreende a sua cidade. Você que diz ser missionário, você que diz ser membro da igreja, eu quero te perguntar hoje, você compreende, você conhece a sua cidade? Não é conhecer as ruas, não é conhecer as vielas, é conhecer a sua cidade. Você conhece a sua cidade? Você conhece? Vamos lá, continuando. A igreja tem sentido dificuldades em trabalhar na cidade. Deparamos com algumas realidades diferentes. O que é missões urbanas? Missões urbanas é uma missão destinada à cidade. Que cidade? A sua cidade. Urbana. Então, urbana é uma missão destinada à sua cidade. Beleza? Então vamos lá, nós vemos rapidamente uma questão de missões urbanas. Se missões urbanas é algo destinado à sua cidade, nós devemos entender alguns pontos. Primeiro ponto, se missões urbanas, vou botar aqui missões, tá? Missões. Se missões urbanas é algo referente à cidade, eu vou lhe dizer que é o tipo de missões mais difícil que tem. Por quê? Nós temos dentro da cidade, eu falei que missões, o evangelismo é o evangelho sendo anunciado onde a igreja está. E missões é anunciar o evangelho a lugares onde o evangelho não chegou. Você pode ter do lado da sua outra rua, você pode ter uma boca de fumo. No Rio de Janeiro se chama boca de fumo. Isso se chama no Rio de Janeiro. Você pode ter do outro lado da sua rua, você presta bastante atenção, você pode ter um prostíbulo. Você pode ter do outro lado da sua rua pessoas, uma barraca onde tem muito viciado alcoólatras. Certo? Alcoólatras. Você pode ter, perto da sua rua, você pode ter boca de fumo, prostíbulo, alcoólatras. Você pode ter, perto da sua rua, mães solteiras. Você tem imigrantes de cidades, principalmente se a sua cidade for uma cidade de grande porte. Imigrantes, certo? Aí você vai ter, presta atenção, mudos e surdos. Vamos se reter apenas essa questão aqui, missões urbanas. Só essas questões aqui daria para nós desenvolvermos um grande trabalho de missões, beleza? Deixa eu falar uma coisa, como que se faz missões urbanas na questão boca de fumo, ou seja, drogas. Eu não estou falando em falar com viciados, eu estou falando em boca de fumo, o foco. Como é que se faz com missões em boca de fumo? Primeiro ponto, você precisa conhecer. Conhecer. Conhecer o quê? A boca de fumo. Você precisa entender qual é a razão que essa venda de drogas está ali. Você precisa então conhecer. Conhecer o quê? Por que ela está ali? Por que escolher aquela localização? Quando alguém vai colocar uma boca de fumo, ela tem algumas características. Ela tem, para a pessoa colocar uma boca de fumo ali perto, ela precisa ter, vamos lá, usuários. Certo? Ela precisa estar em um lugar estratégico, certo? Ó, só 3 pontos. Então, como é que eu vou fazer missões urbanas na boca de fumo? Eu preciso conhecer. Conhecer o quê? Quem são os usuários? Quais são esses usuários? Por que escolher aquele ponto estratégico? Dentro desse conhecimento aqui, eu preciso ter testemunho e integridade para alcançar a boca, para alcançar esse questionamento aqui. Uma
igreja da cidade, ela compreende isso aqui. Uma igreja da cidade, ponto. Uma igreja da cidade, ela não vai orar pela boca de fumo, ela não vai orar pelo tráfico. Ela não vai orar para que Deus abençoe o traficante, ela vai orar para que Deus liberte o traficante. O que é, então, missões urbanas mediante a questão de drogas, aonde vende drogas, na boca de fumo? Eu preciso conhecer quem são o pessoal daqui. Quem é esse pessoal que vende? Eu preciso conhecer quem são os usuários que compram. Qual é a razão que levou eles a esse lugar? Eu preciso saber por que eles escolheram aquele lugar como ponto estratégico. Porque se é um bom ponto estratégico para drogas, é um bom ponto estratégico para o evangelismo, é um bom ponto estratégico para missões. Agora, quando eu vou fazer missões urbanas, aqui, questão de boca de fumo, eu preciso entender, se qualquer pessoa aqui do tráfico se converter, eu preciso entender que eu preciso dar suporte, apoio. Então, missões urbanas é além de falar, é além de evangelizar, é além de anunciar. Missões urbanas é prover o meio para aquela pessoa sirva a Deus. O evangelismo é anunciar Jesus. O evangelismo é anunciar o evangelho. E missões é prover o meio para que esse evangelho anunciado seja praticado. Missões é prover o meio para que o evangelho anunciado seja praticado. Porque não adianta eu anunciar o evangelho aqui e não prover o meio para que ele seja praticado. Beleza, de conhecer. Segundo, os usuários. Eu preciso entender, quando eu saio para evangelizar e quando eu saio para evangelizar um usuário de drogas, se ele... Eu não preciso ler a primeira coisa, eu não posso oferecer centro de recuperação. Não se oferece centro de recuperação. Eu preciso esperar ele pedir para ir. Quando ele pedir para ir, é tão sério que não dá tempo de você ir na esquina e buscar seu carro. Porque se você for na esquina buscar seu carro, quando você voltar, ele já não está lá mais. Então, eu preciso saber quem são os usuários, e quando eu for evangelizar, eu vou evangelizar, eu chego evangelizando, mas eu não quero simplesmente evangelizar, eu quero fazer missões. Como é que eu faço uma missões com o usuário? É ele pedir um centro de recuperação, eu saber onde está o centro de recuperação, eu saber se tem vaga do centro de recuperação, se é grátis, se tem que pagar, como funciona, como são as coisas. Então, aqui, evangelismo pessoal, aqui evangelismo, eu evangelizo o usuário. Mas, quando eu chego com missões urbanas, eu não evangelizo simplesmente, eu chego com o evangelismo e crio meios para que ele sirva aquilo que foi anunciado a ele. Beleza? Estratégico. Por como é que eu vou fazer missões urbanas aqui nessa questão de estratégico? Se é estratégico para eles, é para mim. Por que eles escolheram aquele lugar? Por que aquele lugar é estratégico? Quais são as pessoas que eles alcançaram? Quais são as pessoas que eles pretendem alcançar? Por que eles estão ali? Então é estratégico. Se eles têm um ponto estratégico para colocar, qual será a estratégia de missões urbanas para alcançar aqui? Quais serão a estratégia para alcançar a boca de fumo? E qual será a estratégia para alcançar os usuários? Estratégico, a igreja da cidade, a igreja que faz missões urbanas é estratégica. Como é que eu vou evangelizar? Beleza? Aí eu botei aqui prostíbulo. Você sabe onde tem um prostíbulo na sua cidade? Você sabe lá nesse prostíbulo quantas prostitutas tem? Por que elas chegaram lá? Você conhece a história de alguma prostituta que ela ainda vive na prostituição? E você sabe por que ela vive na prostituição? Você conhece a história de alguma prostituta que vive na prostituição? Você já conversou com alguma? Você entende o que levou ela para ali? Se você conversar com uma, com duas, você vai ver que cada uma tem uma história. E nenhuma delas, quase que nunca, foram ali por escolha própria. Beleza? Se você vai evangelizar, se você vai ver os prostíbulos, se você vai identificar, primeiro ponto, o prostíbulo só existe porque tem pessoas que vão se prostituir. Porque se não tivesse pessoas para se prostituir, o prostíbulo não usaria. Mesma coisa as drogas. Então, dentro de um prostíbulo, além de eu conhecer as pessoas que estão ali dentro de se prostituir, que estão ali para vender o seu corpo, eu preciso entender que as pessoas que frequentam aquele prostíbulo, eu preciso compreender, entender e chegar até essas pessoas. Qual é a sua estratégia para você chegar a essas pessoas? Não adianta simplesmente eu chegar aqui com o evangelismo nesses lugares. O evangelismo é bom, é essencial, mas eu preciso evangelizar e criar um meio para que aquelas pessoas que reconhecerem Cristo como Salvador sirvam ao Senhor. Alcoólatras. Quantos alcoólatras você conhece? O que levou essas pessoas a se tornarem alcoólatras? Qual o lugar que você conhece de chamado alcoólatras anônimos? Quantas pessoas você conversa sobre o alcoolismo? Como você fala sobre o alcoolismo?
Você chega dizendo que é diabo, que é demônio, que é o Satanás, que é Lúcifer, que é o cão que levou a pessoa. Às vezes, a pessoa ela é dominada pelo adversário, mas o que levou ela não foi o cão, não foi o diabo, não foi o inferno, foi uma decepção pessoal, uma decepção amorosa, uma decepção espiritual, uma decepção espiritual, uma decepção com um pastor, uma decepção com uma igreja, às vezes uma decepção com si mesmo. Então, quando você vai falar com um alcoólatra, você precisa entender que você tem que ter uma estratégia para falar com ele. Você precisa entender, primeiro, o que levou ele ao alcoolismo. O que está gerando isso nele, o que prende ele lá, o que faz ele estar lá. Para que quando você compreender isso, você tenha uma estratégia para mostrar para ele que ele pode sair de lá. Beleza? Por que eu vou falar isso? Porque, guarda bem o que eu vou te falar, tanto viciado em drogas ilícitas, como viciado em drogas lícitas, porque a bebida, a cachaça, a cerveja é uma droga lícita. Maconha, cocaína, heroína, sei lá, LSD, essas muitas porcariadas que tem por aí, é drogas ilícitas. E aqui, cigarros, cachaça, uísque, tudo é drogas, mas lícitas, quer dizer, autorizadas, legalizadas. Você sabia que tanto aqui como aqui, você não pense, não imagine que aquele usuário de droga, não imagine que um alcoólatra tem a sua cachaça como um problema. Ele não tem problema com as drogas. Ele não tem problema com a sua bebida, porque se ele tivesse, ele parava. Ele não tem problema com a droga, porque se ele tivesse, ele parava. O problema dele não é a droga. Para ele, eu estou falando para ele, eu não estou falando para você, para a família dele, eu estou falando para ele. Para ele, a droga não é o problema. Para ele, a droga é a solução do seu problema. Para o alcoólatra, a cachaça não é o problema. Para o alcoólatra, a cachaça é a solução do seu problema. Então não adianta você querer dizer para um viciado em drogas, não adianta você querer dizer para um viciado em cachaça que isso é um problema, porque não é a solução do problema dele. Então, qual é os meios, qual é a estratégia que você tem para alcançar isso? Porque nós não estamos aqui hoje para ensinar estratégia, nós vamos falar para o que é missões urbanas. Que missões urbanas é conhecer a sua cidade, é conhecer as fraquezas da sua cidade, é conhecer as debilitações da sua cidade, é chegar aonde as igrejas ainda não chegaram. É olhar para as pessoas com uma visão diferente, com um entendimento diferente, com um questionamento diferente, com uma forma de pensar diferente. E uma das formas diferentes de pensar é entender que o viciado em drogas ilícitas, a droga, maconha, cocaína, heroína, qualquer tipo de droga, não é o problema para ele, é a solução do problema dele. Aquele que toma bebidas alcoólicas, as suas bebidas alcoólicas não são problema para ele, é a solução dos problemas dele. Então eu tenho que ter uma estratégia, beleza? Mães solteiras. A igreja é mestre em discriminar mães solteiras. A igreja é mestre em discriminar pessoas que por um motivo ou outro saíram da igreja ou não estão na igreja. Nunca participaram de igreja, mas um dia elas se engravidaram, se tornaram mães solteiras. Aí nós discriminamos. Mas você já conversou com uma mãe solteira? Você, por mais promíscua que ela seja, por mais terrível que ela seja, por mais abominável que ela seja, você já parou de entender, conversar com ela para... Não é perguntar por que você é mãe solteira. É você envolvê-la em uma conversa, ganhar a confiança dela, a ponto de ela te explicar por que ela se tornou a mãe solteira. Como missões urbanas, o que você pode fazer pela mãe solteira? No seu estado, na sua cidade, na sua igreja, tem uma creche para essa mãe solteira deixar a criança dela para ir trabalhar? Na sua cidade, na sua igreja, por onde você mora, qual é o suporte direcionado a uma mulher mãe solteira que tem? Ela sabe que Jesus é o Senhor. Ela compreende que Jesus é o Senhor. Mas qual é o suporte que tem para ela? Ela compreende tudo isso, mas qual é o suporte que tem para ela? Qual é o suporte? Então, mães solteiras. Você sabia que mães solteiras é um lugar para fazer missões urbanas? Imigrantes. Vamos para imigrantes. Imigrantes. Você conhece algum imigrante da sua cidade? Alguém que veio de um estado para o seu estado, de uma cidade para a sua cidade, com a esperança de arrumar um emprego, com a esperança de mudar a sua vida, de fazer um curso, de fazer uma faculdade, com a esperança de alguma maneira mudar a sua história. Você conhece alguma? Você conhece alguma pessoa que veio de uma outra cidade, está na sua cidade,
e quando ela veio para a sua cidade achando que mudaria a história dela, achando que ela seria muito melhor na sua cidade, ela simplesmente não obteve êxito, ou obteve êxito, mas você sabia que uma pessoa de uma cidade, quando ela chega em outra cidade, ela é imigrante. E o imigrante, quando ele sai da sua cidade, ele sai com seus costumes, ele sai com seus ideais, ele sai com as suas vontades, ele sai com a sua história, ele sai com um conjunto de coisas, que esse conjunto de coisa ele traz para a sua cidade, mas ele é imigrante, vem de outra cidade. E ele, quando chega na sua cidade, ele tem que aprender uma nova história, um novo costume, um novo jeito. E esses imigrantes aqui que eu estou falando, são pessoas que eles precisam ser alcançados e identificados. São pessoas que estão longe das suas famílias, alguns longe dos seus filhos, longe dos seus cônjuges, longe dos seus pais, eles estão longe do seu convívio, e quando ele está na sua cidade, vizinho da sua casa, mora do lado da sua casa, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, no silêncio, e você não consegue ouvir no seu silêncio ele gritando, sou um imigrante, preciso de ajuda. O imigrante, ele precisa de ajuda social, psicológica, ele precisa de ajuda financeira, ele precisa de ajuda sentimental, uma série de ajuda. Você conhece algum imigrante? Você conhece algum imigrante de outra cidade, de algum outro estado, quem sabe de algum outro país, que está aí gritando por socorro, sem falar uma palavra, gritando no seu silêncio, e você quer dizer que Jesus é o Senhor, mas que Jesus é o Senhor é esse, que ele pede por ajuda e ninguém ajuda? Que Jesus é esse que não consegue identificar que ele é um imigrante, que ele é um forasteiro, que ele é um estrangeiro, e ele precisa se adequar àquela realidade e não tem ninguém para ajudá-lo? Guarde isso. O próximo ponto que eu botei é mudos e surdos. Você sabia que mudos e surdos são considerados um povo não alcançado? Alguns pastores vão dizer assim, mas eu não aceito, eu não concordo com Libras, eu não concordo com linguagem de mudo e surdo, então ore e ele seja curado. Se você não aceita com a linguagem de mudo e surdo, meu amigo, você que está fazendo esse curso hoje, você não precisa fazer missiologia. Você não precisa pensar em fazer missões. Porque, guarde uma coisa que eu vou te falar, alguns Deus vai curar e outros Deus não irá curar. Mudo e surdo não é uma doença. Ser mudo e surdo não é uma doença. É uma malformação. É um problema que não foi gerado, alguns por uma doença, mas outros de nascença. Então, mudo e surdo, alguns Deus vai curá-lo, alguns Deus vai devolver a audição, a outro Deus vai devolver a fala para ele tornar a falar, mas o mudo e surdo é considerado um povo não alcançado. Você conhece Libra? Você entende de línguas de mudo e surdo? Como você sabe evangelizar um surdo? Como você vai falar que Jesus é o Senhor para um surdo? Como você vai dizer que Jesus é um Salvador? E como você vai entender que ele está confessando que Jesus é o Senhor? Feche os seus olhos. Coloque uma venda nos seus olhos um dia. Entre dentro de um culto. Tampe os seus ouvidos. Tampe os seus ouvidos. Vai sem venda nos olhos. Tampe os seus ouvidos. Coloque algo no seu ouvido que você não consiga ouvir. Não fale uma palavra. Apenas veja um culto. Apenas veja um culto. Não ouça. Tampe os seus ouvidos. Não pronuncie uma palavra. Feche os seus lábios. E tente se comunicar sem falar. Tente se comunicar sem ouvir. Você está vendo as pessoas levantarem as mãos, você está vendo as pessoas chorarem, você está vendo as pessoas glorificarem, pelo jeito delas glorificarem, mas você não está ouvindo elas, mas você não consegue falar com elas. Então, mudo e surdo é um povo não alcançado. Então, vá fazer linguagem de mudo e surdo. Vai fazer um curso de língua de mudos e surdos, se você quiser fazer missões urbanas, porque eu garanto para você que na sua cidade tem alguém que reconheceria Cristo como Salvador, se alguém chegasse para ela, para conversar com ela, na linguagem, nessa linguagem. Então, mudos e surdos é um grande desafio de missões urbanas. Amigos, nós estamos aqui hoje para dizer para você que missões urbanas é um desafio grande. Missões urbanas é mais desafiador do que missões do interior. Porque em missões urbanas você vai se deparar com pessoas que pedem socorro, mas às vezes você não pode confiar no que ela está falando. Quero falar para você que missões urbanas é uma igreja que é a igreja da cidade. Você é um crente da cidade ou você é um crente na cidade? O que é que as pessoas olham para você como um cristão, como um missionário que você diz ser?
que as pessoas veem em você? As pessoas veem em você da cidade, as pessoas veem você como líder dela, como missionário dela, ou as pessoas simplesmente veem mais uma pessoa. Missões urbanas Missões urbanas é o principal alvo. Missões urbanas é aquilo que nós precisamos compreender. Missões urbanas é olhar para uma cidade e enxergar a escuridão debaixo de uma luz. Missões urbanas é olhar para uma viela e ver pessoas onde outras não conseguem ver. Missões urbanas é você conhecer o grito da sua cidade. Entre vários e vários gritos, você identificar um grito. Você se lembra quando Jesus ia em meio à multidão, e a multidão oprimia Jesus, e de repente Jesus vai falar assim, alguém me tocou. E as pessoas vão dizer, mestre, a multidão te oprime, e você diz que alguém te tocou. Aí Jesus vai falar assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Todos tocavam Jesus, mas alguém tocou diferente. Missões urbanas é você identificar essa pessoa diferente. Missões urbanas é você ver um monte de pessoas alcoólatras que não querem reconhecer Jesus, que não tem um pingo de desejo de declarar Jesus como seu Senhor. Mas missões urbanas é você identificar aqueles que são alcoólatras e querem reconhecer Jesus como Senhor. Missões urbanas é você ouvir o grito no meio de tantos gritos por socorro. Missões urbanas é você ouvir o grito no meio do silêncio. Missões urbanas é penetrar as vielas. Missões urbanas é penetrar debaixo dos viadutos. Missões urbanas é ir aonde pessoas não vão, onde pessoas não alcançam com missões urbanas. Não alcançam apenas porque não querem chegar lá, porque acham que são povo destruído, povo acabado. Uma igreja que pratica missões urbanas é uma igreja que entende que o seu alvo não é pendurar bandeiras onde ela não foi. Que o seu alvo não é fazer cultos para que um monte de igrejas venham, encham a igreja, glorifiquem a Deus, mas quando termina o culto não tem uma alma que se entrega ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missões urbanas, ela entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Missões urbanas é você acordar à madrugada, olhar para o lado de fora da sua casa e ver que tem alguém precisando da sua ajuda. Missões urbanas é ser visionário, ou seja, ver o que ninguém vê. O que você vê a respeito do Evangelho? O que você vê a respeito do Evangelho? O que você enxerga a respeito do Evangelho? Que Deus te abençoe de maneira gloriosa e que você entenda que missões urbanas é você ser da cidade, não ser na cidade. Que o Senhor resplandeça sobre o seu rosto e lhe dê a paz. Que o Senhor te oriente. O foco do nosso curso não é falar sobre estratégias missionárias. Quem sabe um dia nós comente sobre isso. O foco é nós explicarmos as matérias, e dessa feita nós estamos falando de missões urbanas. Eu gostaria que você sentasse com algumas pessoas e você refletisse sobre a sua cidade. Eu queria que você hoje pensasse, você como alguém que deseja fazer missões, qual é o índice de suicídio na sua cidade? Descobriu qual é o índice? Você sabe qual é o índice de suicídio na sua cidade? Agora, o que está levando as pessoas a se suicidarem na sua cidade? São as drogas? A prostituição? O desapego? Qual é a razão que pessoas estão se matando? Qual é o índice de mãe solteira na sua cidade? Dentro desse índice de mães solteiras, qual é o número de filhas de crentes que são mães solteiras? Reflita sobre isso. Missões urbanas é ser visionário. Que o Espírito Santo fale melhor no nosso coração. Nós teremos apenas mais uma aula. Estaremos encerrando para nós aplicarmos a prova. Eu ainda daria aula essa semana, ou no começo da semana que vem. Vamos orar? Senhor, te louvamos, agradecemos, glorificamos o teu nome porque tu és Deus. Eu quero te pedir essa noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, que tu nos ensine a ser visionário, nos ensine a enxergar o que outros não enxergam, nos ensina a ouvir o que outros não ouvem, Senhor. Nos ensina a entender